paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 7. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desta lição é o pastor Ezequias Soares. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, ative também o sininho da notificação para que toda semana você possa receber aí em primeira mão os vídeos das lições bíblicas quando estamos postando aqui em nosso canal. Estamos também postando o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio. Então eu gravo o áudio para que você aí no seu serviço, na sua casa, possa estar escutando e aprendendo mais acerca do tema da lição estudada. O textuário nos diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Verdade prática. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 32. Vamos ler a introdução que nos diz: O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã no período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Meus irmãos, como nós estamos estudando esse tema, cultuando a Deus com liberdade e reverência, nós vamos aprender nesta lição como deve ser o culto a Deus. O culto a Deus, ainda que nós tenhamos liberdade para cultuar o Senhor, nós não podemos fazer deste culto uma libertinagem. Nós devemos adorar a Deus com reverência. Sim, meus irmãos, com ordem. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós sabemos que Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós temos liberdade para adorar a Deus. A adoração, ela deve ser em espírito. Se a adoração for em espírito, vale tudo, mas tem que ser em espírito. Agora, se o cristão está ali, querendo aparecer, querendo oferecer algo a Deus, estando na carne, ele vai fazer loucuras. Mas não, a adoração, meus irmãos, tem que ser em espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade plena para adorar a Deus. Nós vamos ver aqui no decorrer desta lição que nós temos uma igreja modelo, de como deve ser a nossa forma de cultuar, como deve ser a liturgia do culto, a nossa adoração. O tópico 1 nos diz: o culto pentecostal, liberdade e reverência. Número 1. A flexibilização cristã. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos. Há uma diferença, meus irmãos, muito grande entre o culto judaico
e o culto cristão. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente sabe perfeitamente como era a liturgia no templo ou no tabernáculo, como era o culto judaico. Nós sabemos perfeitamente que o sacerdote ele tinha que passar por cada uma das peças do tabernáculo. Primeiro ele tinha que passar ali pela pia, onde ele lavava suas mãos. Depois ele passava pelo altar de holocausto para sacrificar ao Senhor. Depois ele tinha que entrar no lugar santo. E ali ele passava pelo candeeiro, onde ele acendia as lâmpadas. Depois ele passava pela mesa dos pães da proposição. Depois ele passava ali pela pia de ouro, onde ele oferecia incenso. E somente uma vez por ano ele tinha que entrar no lugar santo para oferecer o sangue do animal em cima da tampa do propiciatório ali na Arca da Aliança. Essa era a liturgia do culto judaico. Sim, meus irmãos, o sacerdote, ele não podia quebrar nenhuma das regras. Ele tinha que passar por cada um desses utensílios do templo. E se ele quebrasse uma dessas regras, ele poderia morrer. Sim, como foi o caso dos 2 filhos de Arão que morreram quando entraram ali no lugar santo para oferecer um fogo estranho. Havia outras maneiras, de liturgia do culto judaico, onde o gentio não podia entrar ali no pátio, ele só poderia ficar do lado de fora. O levita só poderia entrar no pátio, ele não poderia entrar no lugar santo e nem no lugar santíssimo. Então havia várias restrições. Essa era a liturgia do culto judaico. Agora, meus irmãos, a liturgia do culto cristão, ela é diferente. Nós vamos aprender aqui no decorrer desta lição como é hoje a liturgia de um culto cristão. Não tem escrito na Bíblia como deve ser cada passo, da liturgia em um culto cristão. Não tem. Nós temos um modelo aí em 1 Coríntios, capítulo 14, mas nós podemos aí adaptar a palavra de maneira que venha agradar aos irmãos e louvar a Deus. Amém? É isso que nós vamos ver aqui no decorrer desta lição. É por isso que o subtópico 1 fala flexibilização cristã, porque cada igreja cristã tem uma forma de culto, uma liturgia diferente, porque há essa flexibilização. Amém? Não há uma forma definitiva na Bíblia de como deve ser o culto cristão. Número 2. O culto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, versículo de número 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Culto quer dizer serviço. Culto quer dizer adoração. Culto quer dizer louvor. Então, você está ali na casa do Senhor, você quem sabe é um diácono, e você está colhendo as ofertas, você está na porta, você está cultuando ao Senhor. Porque culto também é serviço. E culto é adoração. Foi isso que Jesus disse para Satanás: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O que querem dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então, o culto pentecostal, meus irmãos, é como adoramos a Deus. Nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus. Nós cremos ali que no momento do culto, o Espírito Santo de Deus pode manifestar em nós os dons espirituais. Pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo, pessoas podem ser curadas de enfermidades, pessoas podem ser libertas instantaneamente através do poder do Espírito Santo de Deus. E por isso, o nosso culto é pentecostal.
nós cremos nas manifestações do Espírito Santo de Deus. É claro que o culto é pentecostal, a liberdade, mas tem que ter reverência, tem que ter ordem. Às vezes as pessoas se colocam de pé na hora da leitura ali da palavra e as pessoas acham que isso é reverência. Isso não é reverência. Reverência é você se assentar e ouvir a pregação, ouvir o ensino da palavra, sem ficar se levantando, andando para lá e para cá, indo no bebedouro beber água, indo no banheiro toda hora. Não. O culto é só 1h30. E durante esse curto espaço de tempo, nós temos que ter toda a reverência ali na casa de Deus. Então esse, meus irmãos, é o nosso culto. Nós estamos ali na igreja, no templo, adorando a Deus, cultuando ao Senhor, glorificando ao seu nome. Nós recebemos a palavra, mas também nós oferecemos a nossa adoração ao mesmo tempo. Nós glorificamos ao Senhor, damos aleluia, né? Então esse aí é um estilo que nós temos no nosso culto, de sempre estar glorificando a Deus. Número 3, a reverência no culto. A Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, tanto no serviço ali no culto, como na adoração, deve ter decência e ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você não pode trazer nada do mundo para a igreja. Você tem que deixar lá fora. E você tem que entrar para dentro da igreja com a sua mente completamente voltada a Deus. Onde você ali vai começar a adorar ao Senhor. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Então, meus irmãos, essa expressão, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, indica reverência, indica decência, indica ordem. Você não pode estar ali no culto mexendo no celular na hora do culto. Você não pode estar ali no culto mascando chiclete. Você não pode estar ali no momento de adoração conversando besteira com o seu irmão. Não, meus irmãos, nós devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus. Devemos entrar ali com o propósito e o objetivo de adorar ao Senhor. Deus, ele quer receber uma verdadeira adoração. Tópico 2. O centro do culto pentecostal. Número 1. O centro da nossa adoração. Meus irmãos, quem é o centro da nossa adoração? É a pessoa bendita do Senhor Jesus. Alguém já criticou os pentecostais dizendo que nós damos muita ênfase ao Espírito Santo e fazendo assim estamos deixando o Pai e o Filho de lado. Mas não é verdade. É o momento em que você está ali adorando ao Espírito Santo, automaticamente o Filho está sendo glorificado e o Pai também. Então, Jesus é o centro da nossa adoração e também é o centro da mensagem pregada nas Assembleias de Deus. Você prega o Antigo Testamento, mesmo assim, você tem que apontar para a pessoa de Cristo Jesus, porque Cristo está de forma intrínseca no Antigo Testamento. E no Novo Testamento isso se torna explícito. Ou seja, no Antigo Testamento era implícito e no Novo se torna explícito. Cristo é revelado para nós. Mas mesmo que você pregue o Antigo Testamento, você tem que terminar a sua mensagem apontando para Cristo. Cristo é o centro da mensagem pregada nas Assembleias de Deus no Brasil. E tem que ser o centro da sua mensagem também. Então,
O nosso objetivo de estar ali no culto é por causa de Cristo. Foi Ele quem nos libertou, é Ele quem nos cura, foi Ele quem nos salvou. Ele é o centro. Não pode ser outra coisa a não ser Cristo Jesus. Amém? Vamos aqui para o número 2. Um culto vibrante no poder do Espírito Santo. O assunto de 1 Coríntios, capítulo 14, é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. Por que um culto vibrante no poder do Espírito Santo? Porque a qualquer momento, meus irmãos, algo pode acontecer. Como foi em Atos, capítulo 2. Os irmãos estavam ali, orando a Deus e louvando ao Senhor. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, foi o poder do Espírito Santo que invadiu aquele ambiente. E hoje acontece isso também, porque nós damos ênfase ao Espírito Santo. Nós acreditamos na manifestação espontânea do Espírito Santo de Deus, onde nós estamos ali adorando a Deus, cultuando ao Senhor, e a qualquer momento, como aconteceu em Atos capítulo 2, de repente, o Espírito Santo de Deus pode fazer algum milagre no nosso meio, ou batizando no Espírito Santo, ou curando os enfermos, ou fazendo alguma maravilha. Sim, meus irmãos, nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. O segredo é adorar. O segredo é adorar a Deus. É estar conectado no trono. É a gente estar vivendo durante nosso dia de maneira santa, para no culto nós vamos oferecer ali ao Senhor o que nós já começamos na nossa casa. Porque o culto começa em casa. Em casa você começa cultuando a Deus, vivendo de maneira santa, e no culto, na igreja, no templo, junto com os irmãos, você vai entregar ali o seu culto ao Senhor. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Amém? O nosso culto deve ser um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Número 3. Característica pentecostal. A liturgia dos cultos constatava de oração e cânticos. Vamos agora falar da liturgia da nossa igreja, dos nossos cultos. É claro que o culto da Assembleia de Deus, a liturgia é o mesmo, mas às vezes pode mudar alguma coisa ou outra e não é errado. Você sabe que Davi, ele acrescentou algumas coisas no culto? O culto levítico já estava estabelecido, era aquilo, e tinha que seguir à risca. Mas Davi veio e acrescentou algo ao culto, e foi muito bom, porque Davi acrescentou a música, os instrumentos musicais no culto. Foi Davi que acrescentou isso, e foi bom. Então, muda de igreja para igreja. Na nossa, os irmãos chegam na igreja e vão se ajoelhar e vão orar até o momento do pastor começar a fazer a oração oficial. Todos se levantam e vamos cultuar ao Senhor Deus com os hinos da harpa. Logo após, o pastor, ele vai ler uma leitura oficial da Bíblia, não vai pregar, ele apenas vai ler e vai orar a Deus. Depois vai distribuir as oportunidades para os irmãos. Isso é muito bom. As oportunidades. Cada irmão vai falar daquilo que está no seu coração. Vai testemunhar de algum milagre. Vai falar de algum benefício que Cristo Jesus fez em sua vida, na sua casa, na sua família. Algum livramento. Então a oportunidade que é dada, porque os púlpitos não são negados na Assembleia de Deus, todos podem ter acesso ao culto, seja homem ou seja mulher, eles podem ali falar do amor de Cristo Jesus. E isso faz com que as pessoas venham crescer, né? E logo após as oportunidades,
alguns vão cantar, vai recolher também a oferta, porque a oferta faz parte do culto de adoração. Quando você está ofertando, você está sendo grato a Deus. Você está reconhecendo que Deus é quem te dá saúde, quem abre as portas de emprego. É Deus quem te dá o alimento. Então você vai ofertar, vai dizimar a Deus ali no momento do culto. E depois tem o momento da palavra, onde o pastor ou algum obreiro ou irmã ou irmão vai pregar. E o centro da mensagem é Cristo. Sim, meus irmãos. E nós sabemos que logo após a mensagem tem que haver o convite para que as almas venham se converter. É interessante, meus irmãos, que o principal do culto tem que ser a palavra. Você tem que dar mais tempo para a palavra. É o principal do culto, é o momento mais importante, onde a palavra vai ser pregada. E por isso, nós da Assembleia de Deus privamos pelo pulpicentrismo, ou seja, o púlpito no centro, onde a palavra vai estar sendo ali pregada. Essa é a nossa liturgia. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o tópico 3. Se até aqui esse vídeo tem sido bênção para você, pare um momento, dê um like, um joinha aí, um ok, porque isso nos ajuda muito. Amém? Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Número 1. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós devemos ter liberdade para adorar a Deus. E ali no culto, os irmãos têm liberdade para adorar o Senhor. Qualquer irmão, irmã, pode adorar a Deus. Não é proibido você dar glória a Deus. Não é proibido você levantar as suas mãos para o alto para glorificar ao nome do Senhor. É liberdade. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai há liberdade. Quando você vai na casa dos seus pais, ali você tem liberdade de fazer o que você quer. Da mesma forma, na casa de Deus, você tem liberdade para adorar o Senhor. Não existe ali impedimento, restrições. É claro que a adoração tem que ser em espírito. Não pode haver meninice, nem pode ser uma adoração carnal, porque senão os próprios obreiros vão intervir. Mas tudo vale em espírito. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre a salvação, cura, libertação e outras bênçãos. Então vejam, meus irmãos, como é aí as nossas reuniões de adoração. É uma reunião onde você pode estar ali com total liberdade de adorar a Deus com toda reverência. Por quê? Porque quando você está adorando a Deus em espírito, você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está falando, o que você está vendo, o que você está pensando. Porque nós adoramos a Deus com a razão. O nosso culto é racional. É diferente quando a pessoa está possessa de demônios. O diabo ele absorve a razão das pessoas. A pessoa não sabe o que ela está fazendo, porque o diabo tira o sentido dela. Mas a adoração em espírito, você sabe o que você está fazendo. Você sabe perfeitamente. O Espírito Santo de Deus, ele não tira a nossa razão. Amém? Então, meus irmãos, o culto, você deve adorar a Deus com muita decência e ordem, com muito respeito. Amém? E com muita reverência. Número 2. Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações dos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais,
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Veja que o culto lá em Corinto, meus irmãos, era um culto diversificado. Cada um tinha algo para apresentar. E o culto ele serve tanto para adorar a Deus, quanto para edificar a vida dos irmãos. Quando eles se reuniam, um tinha salmo, outro tinha doutrina, outro tinha revelação, outro tinha língua e outro interpretava. Era uma igreja repleta de dons espirituais. Quando alguém falava em línguas estranhas, tinha outro para interpretar. Quando alguém trazia uma revelação, a igreja toda era edificada. Quando o pastor trazia a palavra de exortação, que aqui o sentido é de incentivar os irmãos a prosseguir na fé, todos eram consolados. Então, quando os irmãos se reúnem em um culto pentecostal, em um culto de adoração a Deus nas Assembleias de Deus, todos saem edificados, consolados ou exortados, e o nome de Deus é glorificado. Porque esse tem que ser o propósito. Glorificação do nome de Deus, edificação de vidas e salvação de almas, quando nós nos reunimos no templo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative também o sininho da notificação, para que toda semana você possa receber em primeira mão aí os vídeos, quando estamos postando aqui em nosso canal Escola Bíblica. Amém?